Nós iremos agora abrir aqui no Salmo 46 e quero que você preste bem atenção ao que está escrito aqui neste Salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é socorro bem presente nas tribulações. Você sabe que a tribulação na vida, ela tem certas escalas, não é? Existem escalas. Por exemplo, quando uma criança que está indo para a escola, ela pede para o papai R$1 para comprar uma bala, um sorvete lá na escola, que o pai diz, eu não tenho. Aquela criança, ela vai sair de casa meio machucada, porque no recreio, ela vai ver todos os coleguinhas chupando seu sorvete, fazendo seu lanche, ou comprando alguma guloseima. Aquilo é uma tribulação para aquela criança. Mais adiante, o adolescente, ele quer sair de casa para ir para as baladas da noite, e o pai diz, meu filho, você não tem idade para isto ainda. Deixa você alcançar a maioridade que você vai ter a sua liberdade, mas agora, não. Aquele adolescente vai ficar atribulado, porque ele quer acompanhar a turminha dele. Ele quer ir para a balada, ele quer, mas o pai já sabe que ele não tem idade para isso agora, que é tempo de estudar, de se preparar para o futuro, depois então, ele pode se divertir à vontade. Aquela irmã que de repente vê o seu marido dizendo, eu vou embora de casa, você imagina o teor dessa tribulação? É uma tribulação realmente muito grande. De repente, o pai da família acha que deve abandonar o lar e vai embora, ou vice-versa. É a mãe que não quer mais saber daquele marido, que deixa com ele uma porção de filhos. É uma tribulação tremenda para aquele homem. Aquele pai de família que de repente perde o emprego, perde todo o seu referencial, perde o seu pão de cada dia. Você já imaginou a tribulação que essa pessoa passa? Você já imaginou a tribulação que aquela família passa quando um filho, ele se rebela, vai para o mundo, se mete nas drogas e daqui a pouco se tem a notícia de que ele está na cadeia ou está metido com uma gangue de traficantes ou uma coisa mais. Então são tribulações na vida. As tribulações, elas são maiores ou menores. O nosso país, por exemplo, nesse momento, está passando por uma tribulação causada pelo caos político em que nós estamos vivendo. Os homens que depositamos os votos nele, confiando que iriam levar esse país para frente, e de repente nota-se que são pessoas que infelizmente saem completamente do roteiro para o qual ele foi colocado ali, causando uma tribulação com milhares e milhares de pais de família desempregados, empresas que se fecham, ou a economia que engole, enfim, isso tudo são tribulações na vida. Mas aqui no Salmo 46, que é um salmo profético, não trata desse tipo de tribulação. É claro que eu posso trazer muita coisa para a minha vida, mas Deus está falando aqui de uma outra coisa. Ele está falando com o povo de Israel. Ele está falando com a nação judaica, cercada pelos seus adversários em todos os ângulos. Então diz aqui que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É socorro bem presente na hora da angústia. Hora da angústia. Não é essa angústia que eu acabei de falar, mas existe uma angústia maior que está aí pela frente. Existe uma angústia superior que vai acontecer ainda. Uma angústia tão terrível, como diz aqui o salmista, veja só. Portanto, não temeremos. Deus falando com o seu povo, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Você já verificou este tipo de tribulação que virá sobre o globo da terra? Que virá sobre este mundo? Pois é disso que o salmista está falando. Ele está se reportando a coisas que vão acontecer no período da grande tribulação. Tribulação que virá sobre este mundo, quando o Senhor arrebatar sua igreja e Satanás tomar conta deste globo da terra, quando ele começar a fustigar a humanidade com vara de ferro,
aqueles que não ouviram, que não deram ouvido ao que Deus está falando. Então nós observamos que esta é a angústia de Jacó, que virá sobre a nação judaica principalmente, porque o anticristo, ele virá com toda a sua confederação para destruir Israel na face da terra. Mas nesse momento, os poderes dos céus entrarão em ação, ao ponto de acontecer aquilo que está em Apocalipse capítulo 6, onde diz que os montes e ilhas vão ser removidos dos seus lugares. Haverá terremoto nesse mundo que vai destruir nações da terra. Esta é a tribulação que aguarda um futuro bem próximo, e que o alvo principal é o povo judeu, porque nesse momento a igreja do Senhor não estará mais aqui na terra. Então diz aqui que ele é socorro bem presente nesta hora, na hora da angústia. Agora, diz aqui o versículo 3 desse Salmo 46. Ainda que, portanto, não temeremos, versículo 2, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Você já imaginou as dificuldades que hão de vir sobre este planeta, sobre o globo da terra, com a finalidade de tirar daqui o poceiro, tirar o anticristo daqui, para trazer livramento para o povo de Deus na face da terra? Não se esqueça que nesse momento a igreja está em cima, ela já foi tirada daqui da terra. Mas diz aqui o salmista ainda que as águas se tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Ou seja, Deus virá em auxílio, em socorro ao seu povo. Ele vai entrar em ação nesta hora de turbulência para a nação judaica. Ele virá justamente em socorro, porque o anticristo, com todo o seu poderoso exército, ele vai causar atrocidades no globo da terra. Mas a própria natureza estará trabalhando nesse tempo para livrar o povo de Deus desta situação tão drástica e tão terrível que virá sobre este mundo. Então nós encontramos aqui, Deus está no meio dela, jamais será abalada. Ora, se Deus é o refúgio do seu povo, se Deus é este socorro presente na hora da angústia, então, irmão querido, nós vamos glorificar cada vez mais Deus, porque Deus, ele virá em auxílio do seu povo. Diz aqui que Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele quebra o arco, ele despedaça a lança, ele queima o carro no fogo. E diz aqui para o seu povo: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações e sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Querido irmão, Deus é o nosso refúgio e fortaleza na angústia daquela criança que não tem R$1 para comprar uma bala. A angústia não é daquele jovem que quer sair na noite e o pai não deixa. Angústia naquela família que o pai de família foi embora. Angústia daquele homem que perdeu seu emprego e não tem que sustentar sua família. Angústia que vem nesse Brasil e no mundo afora, onde o sistema do mundo ele está num caos terrível. Mas a angústia maior, que é a angústia de Jacó, a angústia do povo judeu, quando todas as nações confederadas ali do Oriente Médio se levantarem contra Israel, quando não olhar para todo lado, não tiver mais auxílio, não tiver mais ajuda,
Então nós observamos que nesse momento é que Jesus virá em socorro do seu povo. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Que Deus te abençoe e te guarde hoje e para sempre. Amado Deus e Pai, sabemos que Tu és o refúgio do Teu povo, Senhor. Sabendo que o Senhor pede que oremos pela paz de Jerusalém. Então venha auxílio Teus filhos que estão na face da terra e da Tua igreja que está caminhando, levando bem alto a palavra da salvação àqueles que precisam. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.